Olá para você, tá no ar o Igreja em Saída, programa que leva até a sua casa as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Sempre uma alegria, viu? Ter a sua companhia nesse nosso espaço e vamos juntos, então, agora deixar você bem informado de tudo que acontece na nossa igreja. A gente começa essa quarta-feira trazendo notícias do Vaticano. O zelo apostólico da Santa Australiana Mary MacKillop foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral deste 28 de junho, a última antes da pausa de verão. O tradicional encontro das quartas-feiras será retomado no dia 9 de agosto. Olhem isso. Todos os santos tiveram oposição, também dentro da igreja. É curioso isso. E ela também teve. Ela permaneceu convencida de que, mesmo quando o Senhor lhe dava o pão da aflição e a água da tribulação, Ele mesmo logo responderia ao seu clamor e a envolveria com a sua graça. Esse era o segredo de seu zelo apostólico. Fratelli e sorelle, il discepolo missionario Il discepolato missionário de Santa Mary. Irmãos e irmãs, que o discipulado missionário de Santa Mary MacKillop, a sua resposta criativa às necessidades da igreja de seu tempo, seu compromisso para a formação integral dos jovens, inspire todos nós hoje, que somos chamados a ser fermento do Evangelho em nossas sociedades em rápida transformação. E agora a gente fala dos desafios dessa igreja nos dias atuais, porque um relatório divulgado na última semana pela ACN, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, revelou que de 196 países analisados, 61 registraram violações contra a liberdade religiosa. Vamos conferir na reportagem. Respeito, harmonia e união. 3 pilares principais para que exista consonância a favor da liberdade religiosa. Tema discutido neste evento interreligioso, em que foi apresentado um relatório elaborado pela Fundação Pontifícia ACN, Ajuda a Igreja que Sofre. A mesa de discussão sobre liberdade religiosa foi composta pelo Sheikh Mohammed Al-Bukai, pelo pastor luterano Marcos Ebelin, por Mãe Carmen de Oxum e pelo cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. De acordo com o relatório, dos 196 países analisados, existem violações da liberdade religiosa em 61 deles. Em 28 foram registradas perseguições e em 33 nações, casos de discriminação. O relatório foi produzido entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022. Ainda que o Estado seja laico, a sociedade é religiosa e dividida, onde cada religião enfrenta problemas específicos. A defesa da liberdade religiosa marcou o encontro promovido em São Paulo. Eu preciso conhecer o outro, né? É um passo importante para respeitar e para evitar que se crie uma cultura de intolerância. Então, o encontro com pessoas que creem de modo diferente do que nós cremos, ouvir as suas formas de crer, talvez as suas angústias, suas dificuldades, a intolerância que sofrem, e falar das intolerâncias que nós sofremos, porque também os católicos sofrem intolerância. Quantas vezes temos atos de intolerância, de discriminação, a gente precisa falar disso. Dom Luiz Fernando Lisboa foi bispo de Pemba, em Moçambique. Ele conviveu de perto com outra realidade, muito diferente da brasileira. Como foi falado aqui por Dom Odilo, nunca se matou tanta gente, nunca houve tantos mártires em todo o período da história como nos tempos atuais. O Papa Francisco tem falado sobre isso, porque em alguns lugares basta você se declarar religioso, você já é perseguido, você é impedido muitas vezes de ir e vir e de trabalhar. Pois é, parece uma realidade distante aqui no Brasil, né? Mas aqui no nosso país a gente vê muitas pessoas, mesmo aquelas que não são, né, que não são cristãos, que passam por isso, e principalmente cristãos em vários países do mundo são perseguidos por conta da profissão da sua fé. Então que a gente possa primeiramente rezar por esses nossos irmãos e principalmente agir também, estando abertos a essa cultura da paz e do diálogo que Papa Francisco sempre nos pede.
Bem, hoje é quarta-feira, dia de participação do jornalismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sempre atento ao que acontece em Brasília, na sede da CNBB, mas também em todas as comunidades pelo país. E quem fala com a gente, mais uma vez, é ele, Bruno Feitosa. Bruno, bom te receber de novo aqui no programa, meu amigo. Bom dia para você. Bom dia, Guilherme. Bom dia para todos que nos acompanham aqui no Igreja em Saída. É sempre bom estar com você. Bruno, então queria que você começasse trazendo o primeiro destaque dessa quarta-feira para a nossa igreja. A gente começa falando de campanha para evangelização 2023, que acontece no período do Advento e que esse ano tem como tema em Belém, na Casa do Pão, Deus nos faz irmãos. A proposta foi inspirada na música Deus nos espera em Belém, de autoria do Frei Fabretti e de J. Thomas Filho. A campanha foi apresentada aos bispos durante o Conselho Permanente, aqui na sede da CNBB, pelo assessor de campanhas, o padre Jean Paul. Este ano, a coleta para a evangelização vai acontecer nos dias 16 e 17 de dezembro, que é o terceiro domingo do Advento. Todo o valor arrecadado é destinado para custear o trabalho pastoral da igreja no Brasil. A distribuição dos recursos é feita da seguinte forma: 45% do que é arrecadado permanece na diocese para subsidiar, então, a ação missionária, evangelizadora e pastoral da igreja local. 20% do total é arrecadado, são encaminhados para os regionais da CNBB, também para todo esse trabalho custear o trabalho pastoral, e os outros 35% são destinados aqui à sede da CNBB Nacional para garantir, então, todas as iniciativas evangelizadoras em todo o Brasil, especialmente naquelas regiões mais carentes. Este ano, as dioceses elas vão receber um envelope para coleta para evangelização, junto com 4 pequenos folhetos, com o objetivo de incentivar as famílias a rezarem em sintonia com a campanha. Esse que a gente está mostrando aí na tela. Em cada um dos folhetos haverá um QR Code com a indicação de um vídeo para que as famílias assistam e compartilhem também nas redes sobre o tema de cada um desses folhetos. Mais detalhes é só acessar o campanhas.cnbb.org.br. Obrigado, Bruno, por trazer esse destaque importante, a gente falar desse trabalho da igreja. E queria aproveitar, então, pedir para você deixar um convite, programação para quem está em casa, isso mesmo? É que acontece a segunda Conferência Nacional do Caris Brasil, que é o Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica, que vai reunir expressões católicas carismáticas de todo o Brasil. Esse evento ele vai acontecer de 28 a 30 de julho, na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo. O encontro será um momento para formação, unidade, comunhão, e os bispos que compõem o grupo de trabalho das expressões carismáticas católicas, coordenado pela Comissão para o Laicato da CNBB, vão estar presentes. Entre eles, o Dom Giovanni Pereira de Mello, que é bispo de Tocantinópolis e presidente da Comissão para o Laicato, Dom Mário Spack, que é bispo de Paranavaí e referencial para o serviço do Caris no Brasil, Dom José Aparecido Gonçalves, que é o bispo de Auxiliar de Brasília e referencial para a renovação carismática católica no Brasil, e também Dom Roberto Ferreira Paz, que é bispo de Campos dos Goitacazes e membro da Comissão para o Laicato. As inscrições para participar desse segundo encontro é só acessar o carisbrasil.maradentro.com.br, Caris com CH. Bom, Guilherme, essas são as notícias de hoje. Mais informações é só acessar o cnbb.org.br, o nosso portal, e também pelas nossas redes sociais, no @CNBB Nacional. Fico por aqui, uma excelente quarta-feira para vocês. Até semana que vem. Até semana que vem, Bruno. Se Deus quiser, fica aí essas notícias, esse reforço do que o Bruno disse, Quer ficar por dentro do que acontece na nossa igreja? Mais informações, só acessar o portal de notícias da CNBB. E olha, junho, você sabe, mês das festas juninas. E as paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte prepararam uma programação especial dedicada principalmente a São João, no último fim de semana. Na paróquia do bairro Salgado Filho, fiéis exaltaram os exemplos de vida de São João Batista. Seguindo as festividades do mês junino, a festa de São João foi comemorada na paróquia em homenagem ao santo, no bairro Salgado Filho, na região oeste de Belo Horizonte. Um dia de celebrações, comidas típicas e alegria. Olha, São João é um santo assim que
foi sempre amigo de Jesus, né? Então, ele pedia sempre as bênçãos em nosso nome para Jesus. Desde criança a gente já convive com esse histórico do São João Batista. E seu precursor, aquele que anuncia a palavra, nos ensina, né, a dar continuidade a esses gestos e atitudes que ele tinha. São João Batista é o único santo que é celebrado em 2 datas. O nascimento no dia 24 de junho e o martírio no dia 29 de agosto. Isso porque São João é conhecido como anunciador. Então, o nascimento também é motivo de festejos litúrgicos pela igreja. São João Batista foi o precursor, aquele que preparou o povo para acolher o Messias. E João Batista, nós celebramos a sua natividade, porque ele é considerado santo lá desde o ventre de Isabel, quando Isabel recebeu Maria, a criança exultou de alegria, e ali ela ficou cheia do Espírito Santo. Por isso nós celebramos a natividade de São João Batista. E o seu martírio, pelo testemunho de fé, que levou ao martírio, seu testemunho de amor a Jesus Cristo, que levou ele à plenitude da sua glória. O batismo de João é um batismo de conversão, como se ele tivesse, então, convidando todos nós a nos convertermos. A gente pode perguntar, o que é conversão, afinal de contas? Conversão é exatamente mudar, né, a própria vida, digamos assim, mudar o sentido da vida, ou mudar o próprio coração. Então, a festa de hoje tem uma alegria muito significativa. Tá aí, né? Festa de São João, que a gente mostrou aqui no nosso programa. E, aliás, já quero deixar um convite para você que está nos assistindo, viu? Amanhã estaremos lá em Ubatuba para falar da festa de São Pedro, santo também celebrado nesse mês de junho e padroeiro dos pescadores. Eu quero ter a sua companhia, tá bom? Espero por vocês. Até lá.